Boa noite, time Mesa Redonda. O São Paulo perdeu, primeira derrota do Rogério Ceni desde que voltou ao tricolor, perdeu por 1-0. O Bragantino que investiu pesado para conquistar os 3 pontos aqui do São Paulo, tanto que escalou o Elinho, que é jogador do São Paulo, emprestado ao Bragantino. São Paulo vai ter que receber cerca de R$400 mil do Red Bull Bragantino, já que o jogador atuou, então os caras pagaram a multa para o garoto entrar em campo, e ele incomodou bastante o Orejuela na lateral direita, incomodou também o Thiago Volpe, mas o primeiro tempo, digamos assim, foi equilibrado. O Volpe teve trabalho, mas o São Paulo teve as chances mais claras de gol. Teve um lance por volta dos 20 minutos, inacreditável, quando o Luciano, praticamente sem goleiro, finta o goleiro, o Pablo chega junto e os dois tentam chutar a mesma bola, e o São Paulo sem goleiro, quase que debaixo da trave, perde um gol, poderia ter aberto o placar. E aí no segundo tempo o Red Bull Bragantino veio muito mais firme, com muito mais força, atacando o São Paulo. Já fez um gol no comecinho do segundo tempo, o gol foi anulado, impedimento. Aos 10 de escanteio, o Luan Cândido subiu mais alto do que o Miranda, dividiu, rachou a testa do Miranda e se rachou também, e a bola foi parar no cantinho direito do Thiago Volpe. O São Paulo, com o Rogério Ceni, tentou ir para cima, o Rogério sacou os volantes, colocou um monte de atacante, meias, mas o tricolor não teve força. Aliás, o São Paulo tá virando freguesaço do Bragantino, hein? No ano, foram 4 duelos com o Red Bull Bragantino, apenas uma vitória com o Crespo. Nos outros 3 momentos o São Paulo perdeu, como hoje aqui, o São Paulo que segue naquele miolo de tabela lá que nem fede nem cheira. Sabe aquela história, Flávio? Ainda tem risco de rebaixamento, tem que tomar cuidado, mas ainda, mesmo assim, sonha com vaga na pré-Libertadores, enquanto o Red Bull Bragantino está em 5º e brigando para entrar no G4, para garantir vaga na Libertadores de maneira direta no próximo ano. Tem ainda a final da Sul-Americana, pode ser campeão e garantir a vaga também através da Sul-Americana. São Paulo, que tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, passou em branco mais uma vez, e desse jeito vai precisar contar logo com o retorno de jogadores que estão machucados e que não participaram de hoje, como, por exemplo, o Rigoni, jogador importantíssimo, assim como o Caleri. Os dois estão tentando sair do departamento médico para reforçar o tricolor, que tem ainda Campeonato Brasileiro pela frente, Flávio. Nesse momento, o São Paulo é 13º, ele não está nem na Sul-Americana com esse resultado. Claro, tem muita coisa pela frente, estou dando a posição atual. Meu caro Paulo Sérgio, e esse São Paulo não pode jogar mais o que está jogando? É começo de trabalho, como é que você vê isso? Boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite a todos da mesa, você que está em casa também. Lógico que nós vimos um São Paulo completamente diferente contra o Corinthians. É aquilo que nós sempre falamos, clássico, é um outro jogo, é uma outra motivação. Nós vimos o São Paulo contra o Corinthians atacando desde o início, fazendo pressão. Lógico que o jogo de hoje é um outro jogo, a motivação totalmente diferente, mas mesmo assim o São Paulo não merecia perder. Um bom primeiro tempo sim. No segundo tempo a equipe do Red Bull começou a ter mais oportunidades. Um golaço, hein, que rachou a cabeça do Miranda, mas o zagueirão cabeceou muito bem. Esse time é fake. Ele ainda é fake, é falso. É falso. Esse time ainda não é um time. O Rogério Ceni vai ter um trabalho monstruoso pela frente. Não foi porque ganhou do Corinthians que estava tudo certo. Não está tudo certo. Onde o Corinthians entrou nessa? Foi essa a minha dúvida. Não, o Corinthians entrou porque todo São Paulo ficou entusiasmadíssimo, inclusive o senhor. Nem dormiu direito, e tão feliz que ficou porque o São Paulo ganhou o Corinthians. E o Corinthians foi humilhado, o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo. E lá no Bragantino, como é que foi o negócio? E o Bragantino não ganhou demais, porque o Volpe, de novo, todo mundo metendo o pau no Volpe, e o Volpe hoje salvou de novo o São Paulo. O Volpe é o goleiro com o maior número de defesas difíceis por uma estatística, são 17 com a atuação de hoje, defesas de lances decisivos de gol. Opa, mas espera aí. Mas quando precisou dele, ele entregou a paçoca, né, seu Flávio? Ele fez 17 defesas. Acho que a torcida vai esquecer o jogo contra o Palmeiras da Libertadores. Não, só estou dando uma informação. Bom. Existem estatísticas, eu não estou falando de falhas, não sei. 17 defesas cruciais
cruciais, é o goleiro que mais fez defesas cruciais do Tem o seu mérito, mas o ano Flávio, não foi bom pra ele, não. Quando... Se acalmar, eu vou colocar nesse papo. Não, eu não tô nervoso. Querido amigo, Eu não tô calma, Chico. Um querido amigo de todos nós, que nos dá a alegria de estar conosco mais uma vez no programa e faz parte da Comissão Técnica de São Paulo, com o homem-chave da Comissão Técnica. Boa noite, Muricy Ramalho. Bom falar com você. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. É um prazer falar com vocês. Há muito tempo que a gente não participa aí mais pelo problema da pandemia, mas sempre assisto, estou atento aos comentários. E é isso. Como você falou, São Paulo perdeu o jogo, mas voltou a jogar, como jogou no último jogo. Ganhou bem do Corinthians, sim, né? Não concordo com o Chico. Boa, jogou melhor que o Corinthians, teve muito mais oportunidade do Corinthians, não foi só 2 ou 3, como ele falou. Né? Então, eu acho que a gente... que o Rogério respondeu esse falastrão aí. Está dando uma cara ao time, claro que é muito cedo ainda, porque está chegando agora, mas a gente criou bastante oportunidade também hoje, né? Coisa que a gente não estava acontecendo nos outros jogos. Perfeito. Celso Cardoso, por favor. O que mudou tanto e você já esperava essa mudança quando trocaram o comando técnico do São Paulo? É difícil estar falando, né, em relação ao Crespo, porque é um grande profissional, um grande caráter, se tornou um grande amigo. Eu só posso falar o que eu falei para ele, né? Porque não dá para a gente esperar a pessoa ir embora para a gente começar a falar as coisas. Tem detalhes que ficam lá dentro e, como sempre, no futebol as pessoas sabem muito pouco do que acontece no clube, né? Mas o que eu posso falar é o que eu falei para ele. O time estava jogando muito mal. Infelizmente, é isso que aconteceu. Né? E isso eu falei para ele, não é que eu estou falando aqui agora. Né? Então, o que eu posso falar aqui é o que eu falei para ele. Tá? As outras coisas não dá para falar. Então, o time estava jogando muito mal. Era um time que, claro, que jogando mal não tem chance de vitória. Né? Mostrava muito pouco, assim... A gente concluía muito pouco no ataque, né? Os times vinham no Morumbi, dominavam a gente no Morumbi, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu falei para o Crespo, tá? Então, e não dá para você ir levando, aceitando, né? O São Paulo jogar dessa maneira. Era um time lento, a saída de bola lenta, né? Então, tudo isso nós cobramos do Crespo, né? E aí, deu no que deu, e agora, claro, que o Rogério está pondo a sua cara, é muito cedo ainda, realmente é muito cedo, mas eu acho que, pelo que eu conheço o Rogério, que eu fui ver lá em Fortaleza, quando eu estava na Globo, nós fizemos uma entrevista com o Rogério e eu passei o dia todo lá vendo o trabalho do Rogério, né, para gravar para a Globo, né? Como é o trabalho do cara, como é que ele planeja o treinamento, como é que ele se dá com os jogadores, como é que são os treinamentos dele. Então, tudo isso, eu tive essa felicidade de estar lá perto e ver. Então, na hora que surgiu a oportunidade de trazer, eu disse à diretoria de São Paulo, nós não vamos trazer o ídolo do São Paulo, nós vamos trazer um treinador. E vamos trazer um treinador que eu vi de perto, né? Não ouvi falar. Né? Então, é por isso que o Rogério está aí, eu acho que ele vai ser um dos grandes no Brasil. O que você pode falar para a torcida do São Paulo hoje, que está te assistindo agora? Qual é o projeto para o São Paulo nesse momento no Campeonato Brasileiro? Escapar do rebaixamento, classificar para a Sul-Americana ou chegar à Libertadores? O que o torcedor de São Paulo pode esperar? Boa. Bom, primeiro, Gotino, é um prazer falar com você, dizer que eu sou um fã seu. Vejo o seu programa, muito legal, você é um comunicador ótimo. Obrigado. É muito legal do que você fala. Aqui não tem mimimi, é isso que eu gosto. Então... E é legal. Eu acho, né, Tino, a gente tem que, primeiro, claro, sair desse problema, a gente está ali encostado ainda na zona, mas a gente tem condições de chegar à Libertadores, né? A gente tem condições, o nosso time está assimilando o que o Rogério pensa de futebol, né? E a gente acredita muito nisso, né? A gente acredita ainda na classificação da Libertadores. O que você tem do Benítez pra gente nesse momento, Muricy? Bom, boa noite, Rafa. Em relação ao Benítez, né, ele, como você falou, ele começou muito bem. Quando nos falaram do nome dele,
nós queríamos o Crespo queria um cara que era o passador, que era o pensador do time, né? E aí escolhemos o Benítez, né? Tudo era escolhido com a comissão técnica do Crespo, né? Então, escolhemos o Benítez e ele começou muito bem. E aí teve contusões. E o Benítez, ele precisa estar 100% fisicamente, entendeu? Muito ele tem que estar, senão ele não desenvolve o trabalho dele, né? Ainda mais jogando, Gafa, você conhece futebol, quando você joga com 3 zagueiros, você joga com 2 atacantes e um só meia, né? É um só meia. Então ele não divide com outro meia. Então ele tem que ter uma parte física muito forte para dominar, porque o campo fica grande para ele, né? Porque quando você joga com 2 meia, o 8 e o 10, você divide, né? Então ele sentiu muita dificuldade nesse sentido, entendeu? Então agora está voltando pouco a pouco o Rogério, né, fazendo os treinamentos lá no CT, e aí a gente vai ver no fim do ano o que a gente vai fazer. Quando que esse goleiro do São Paulo será devidamente substituído por um goleiro de verdade? Desculpe, aí ele fala aqui os termos que ele usou, que eu dei uma mudada, né? Mas eles estão reclamando um pouco do Thiago Volpi. Então, Muricy, na sua opinião, o Volpi tem feito, né, tem falhado algumas vezes. Aí como que deve agir o treinador? Mantém o goleiro? Vocês estão conversando com ele, dando força para ele ou incentivando novos treinamentos? Há uma perda de confiança? Como que você enxerga também essas cobranças em cima do profissional, que não é fácil, né? Mas para ele acho que vai ser bom estar o Rogério Ceni lá, porque vai poder também dar várias dicas, né? Bom, primeiro, boa noite, é um prazer falar com vocês. Os goleiros, claro que é complicado, né? Eles pegam tudo, de repente tem uma falha e aí as pessoas julgam por essa falha, né? O que eu posso dizer é que eu vejo no dia a dia, né? Isso que me importa muito é o dia a dia, os treinamentos, é o comportamento. Então o Volpi, para que vocês que vocês não estão podendo acompanhar, ele é um dos melhores profissionais que nós temos no CT. Dos melhores profissionais que nós temos. Que treina demais, o cara é muito responsável e agarra muito. Hoje agarrou de novo muito bem, né? É difícil você ir no mercado buscar um goleiro como o Volpi, entendeu? Então, o que eu posso dizer é isso para os torcedores, né? O Daniel Alves deixou a desejar no São Paulo, na sua opinião, Muricy? Eu acho que é assim, olha, Rafa, eu acho que os dois lados falharam, entendeu? O São Paulo, quando contratou o Daniel, a verdade é que não tinha condições de ter o Daniel trabalhando no São Paulo, porque o salário dele é altíssimo, o São Paulo não tinha condição, como ficou demonstrado, né? Então, o jogador também tem razão, cara. O cara vai lá, trabalha todo dia, trabalha duro, né? Joga. Então, ele tem que receber, né? Então, acumulou muito, né, a dívida com ele, porque não pagava desde quando ele chegou, eu acho, não sei. Então, o que acontece? Isso ele tem razão. Isso não dá para tirar a razão dele, não. Agora, o que não foi legal, e acho que depois ele até reconheceu, foi depois da Olimpíada, que o São Paulo não fez, assim, nada, né, como, por exemplo, o Flamengo fez com o Pedro, de não deixar ir, brigou. A gente viu o lado dele, entendeu? O clube viu o lado dele, né? E aí ele foi para a Olimpíada, foi campeão e tudo. E aí as declarações não caíram bem, né? Não é só para a nossa diretoria, não. Para a torcida, cara. Porque a gente facilitou a ida dele para a Olimpíada, entendeu? A gente não criou nenhum problema, cara. Como a gente podia criar, porque ele era um jogador muito importante para nós. A gente podia bater o pé e brigar lá, tentar brigar pelo menos, né? Mas não fizemos isso, entendeu? A gente respeitou o sonho dele, sabe? Aí você receber aquelas palavras, eu acho que foi dura demais. Eu acho que ele até se arrependeu disso, né? Porque não foi legal. Não foi legal. Agora, a dívida que fizeram com ele, Gafa, não dá, né, cara? Os clubes têm que ter mais responsabilidade, né, meu? Não dá para contratar um jogador desse tamanho e você não cumprir com as obrigações, entendeu? Então, os dois lados falharam. A última mesmo, para valer, como é que tá a sua saúde? Você falou, né, não volta mais a ser treinador, que você tá muito certo. Como é que você tá? Você tá recuperado, tá legal, tá com vida normal ou ainda tem que ter muito cuidado, Muricy?
Eu tenho muito cuidado, Flávio. Não é assim ainda. Eu tenho que cuidar um pouco, por exemplo, da minha arritmia. Outro dia eu voltei a ter uma arritmia. E a arritmia é mais por estresse mesmo, né? Que é o que tá pegando muito, né? Mas assim, em geral, tô bem, entendeu? Eu tenho lá meu dia a dia no CT, né? Claro, não participo assim muito de viagem, essas coisas todas, né? Mas assim, em geral, minha saúde tá legal. Eu faço atividade física todo dia que eu tenho que fazer, que é obrigatório, né? Mas assim, estou me controlando. Claro, quando tem jogos, São Paulo joga e é complicado mesmo. Não tem como, né, cara? De repente eu estou fazendo aquela loucura lá que puseram aquela imagem lá, que eu quando me vejo aquilo lá, falo, parece que não sou eu, né? Porque... Mas acontece que está no sangue, né, cara? A gente, além de torcer, além de ser treinador, jogador de São Paulo e agora coordenador, eu sou sócio de São Paulo, cheguei em 64. Então é meu clube de coração, cara. Então não tem jeito de eu ficar frio quando eu vejo São Paulo jogar. Eu fico nervoso mesmo, sabe? Mas tenho que controlar isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí da entrevista de Muricy Ramalho? A entrevista foi feita pós-jogo Bragantino e São Paulo, no qual o São Paulo perdeu, claro, com aquele gol feito do Pablo que até agora não desceu, mas falou de assuntos importantíssimos. Crespo, quer dizer, o negócio já tinha ido pro brejo, né? Agora o trabalho do Rogério Ceni. Falou de Benítez e não confirmou a manutenção do atleta pro ano que vem. Também falou de Volpe, e no caso de Volpe era lógico que ele não ia criticar o goleiro, né? Até porque não tem ninguém para colocar no lugar. Mas é fato que São Paulo vai buscar um novo goleiro no mercado. E também falou de Daniel Alves e assim, falou que São Paulo tem culpa, mas também o atleta pisou na bola. E é ódio. Então assim, o Muricy se posicionou, eu achei bacana, mas assim, não dá mais para aceitar essa passividade, né? E ano que vem a reformulação tem que ser feita e urgente, porque a barca é grande e eu espero que o Muricy consiga ver isso. A única coisa que eu discordo é o seguinte, eu vejo o dia a dia, beleza, a gente vê um dia na semana e aí vê jogadores como Pablo e Vitor Bueno e assim você vê de cara que não tem mais condições de atuar pelo São Paulo. Aí só para terminar, o Muricy fez o que todo São Paulino gostaria de fazer e cornetou o Chico Lang, né? E até hoje não aceita a derrota do Corinthians para o São Paulo. Dai, Muricy. Então, deixe seu comentário o que você achou da entrevista do Muricy Ramalho. Pontue o que você achou de mais interessante, que você concorda, que você discorda. E a gente vai debatendo, tá ok? Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E aqui a gente busca notícias e novidades sobre o nosso amado São Paulo Futebol Clube, tá ok? Então, se você puder dar uma força, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho. E como eu sempre digo, saudações tricolores e valeu!